Olá a todos. Continua sendo o último mês do dia de setembro, o último dia do mês de setembro, né? Foi às 11 da manhã, eu gravei a lição número 4, agora, número 4, agora estamos aqui para gravar a número 5. Né? A lição número 5, em que Jó está amaldiçoando o dia que nasceu, né? Melhor se não tivesse nascido. Que dia triste. Ele se imagina que foi esse seu nascimento, porque de tanto que ele sofreu, né? Tamanho foi o sofrimento de Jó. Bom, vamos nós fazer a nossa oração. Santíssimo Senhor Deus que está nos céus, te pedimos agora que tu nos abençoes nesse estudo, estejas conosco, que nos dês o entendimento que nós necessitamos para mudar nossos corações, para aprendermos de ti, sermos mais íntegros, como foi Jó, e não tão precipitados, ou nenhuma precipitação, como foram os amigos de Jó. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então aqui está. Apocalipse 4, versículo 11, né? Diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, atente para o seguinte, tem um ponto aqui muito importante. Nós somos criados porque Deus quis, era a vontade dele. Nós não estamos aqui por vontade de qualquer um de nós mesmos, né? Aliás, para falar bem a verdade, nenhum de nós pediu para nascer. E aqui estamos, né, vivendo. Graças a Deus. Eu já disse muitas vezes, quase se tem que agradecer a Adão e Eva porque pecaram, não é? Porque se não tivessem pecado, a história teria seguido um curso completamente diferente, né? Completamente diferente. Teria seguido outro curso. Outras pessoas tinham nascido, etc. E eu certamente não teria nascido. Nem você. Eu não existiria, né? Então, graças a Deus que Ele teve vontade de criar todas as coisas. E porque Adão e Eva pecaram, não consigo dizer graças a Deus que eles pecaram. Mas porque eles pecaram, eu tenho chance de vida eterna. Eu vim ao mundo. Que se eles não tivessem pecado, eu não teria vindo ao mundo, né? Então Jó aqui estava amaldiçoando um dia do seu nascimento, porque ele estava num sofrimento danado. É compreensível. É muito compreensível, né? Não dá para a gente entrar no sofrimento de Jó, sentir como Jó sentiu, etc. Tal, mas uma certa compreensão, um certo entendimento a gente pode ter. Quantas pessoas hoje tiram a sua vida por causa do sofrimento, né? Quantas pessoas se matam? Jó nem sequer pensou, não passou na sua cabeça. Claro, eu até chego a dizer que talvez, porque quem sou eu para julgar Deus, né? Até chega a dizer que talvez algum suicida se salve, porque ele pode estar num estado de depressão tão avançado e outras influências podem ter caído sobre ele, que a culpa não é dele mais de ter tirado sua vida. Isso pode acontecer, né? Ele não sabia mais o que estava fazendo. E Jesus disse lá na cruz: perdoe-os porque não sabem o que fazem. Bom, isso um dia nós vamos ver. É apenas uma possibilidade, né? Mas já chegou num ponto que ele não queria ter nascido. Chegou um ponto que disse a Deus que tirasse a sua vida. Não foi o único que fez isso, né? Não foi o único, não. Teve Jonas, que queria porque queria morrer. E teve Elias, que disse: Deus, tira a minha vida. Para que adianta eu viver, né? Então, Elias foi levado ao céu vivo. Jonas pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Jó pediu para morrer. Mas nenhum deles tirou a sua vida.
porém continua afirmando: não podemos julgar que quem tirou a sua vida esteja perdido. Pode não ser. Né? Pode não ser. Ainda há esperança. Vamos supor lá, eu vi um pastor uma vez pregar, e eu dou razão para ele. Ele disse o seguinte: alguém que se atirou lá de cima de um prédio, sei lá, 10º andar, qualquer coisa assim, e vaca, enquanto estava caindo, se arrependeu de ter saltado. Mas ele não volta mais, né? Cai lá embaixo e morre. E todo mundo diz: está perdido, se suicidou. E no trajeto ele se arrependeu e foi perdoado. Eu não sei. Né? O pastor que ele disse também que não sabia. Mas é uma possibilidade. Né? Bom, então Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento por uma situação dramática. Ele, nem seus amigos, sabiam o que se passava. Né? Eles não sabiam, não tinham a menor noção do que estava acontecendo com eles, com Jó. Não sabiam do diálogo entre Deus e Satanás por 2 vezes. E essa situação em que Jó chegou, de estar doente daquele jeito, daquelas úlceras, ou furúnculos, ou coisa desse tipo, foi pelo segundo diálogo. Não é? Mas uma coisa hoje nós sabemos. Depois que Jó foi curado, Lúcifer, Satanás, ficou quieto. Não teve mais uma palavra a dizer. Ficou quieto, não se relata mais nada. E os amigos de Jó também tiveram que ficar quietos. Porque Jó foi injustiçado. Aquilo que aconteceu com Jó não foi justo. Né? Ele não estava sendo julgado por Deus. Também não estava sendo condenado por Deus. Pelo contrário, Jó foi defendido por Deus. Né? Jó não estava sendo julgado por Deus. O que Deus disse com relação a Jó era o quê? É íntegro. Esse homem é íntegro, completamente íntegro. E Satanás desafiou, Deus disse, e ele vai continuar sendo íntegro. Deus tem uma capacidade que eu e você não temos, de conhecer o futuro 100%. Deus jamais arriscaria dizer que Jó continuaria íntegro se ele não soubesse do futuro de Jó. Então Deus pode fazer certas afirmações radicais, certas afirmações bem fortes, porque Ele sabe o que vai ser depois. Não é? Nós nos enganamos até com relação às coisas que nós vimos. Ontem à noite eu estava na universidade e fui ver o trabalho científico de uma aluna do curso de Direito, e ela estava ali explicando como que ocorre, muitas vezes num testemunho de um flagrante ou de um acontecimento, num relato de alguém, etc., de cometer erros. Né? Erros porque a pessoa entendeu de um jeito, mas não é daquele jeito, a realidade. Então, em grande parte dos testemunhos, dos relatos, né, elas não são exatas. Então tem que procurar daqui e dali para ver o que... E é difícil achar o exato. Então ela disse assim, por exemplo, ali alguém fez um assalto, etc. E daí aparecem as fotos de várias pessoas e tem pessoas parecidas. E ela diz, foi esse e não foi. Não é? Foi esse e não foi. E quantos já foram para a cadeia? Inclusive nos Estados Unidos, alguns já foram para a pena de morte. E não eram eles. Né? Então aqueles amigos de Jó estavam julgando Jó sem saber o que estavam dizendo, sem conhecimento de causa, sem saber o que se passou para que Jó chegasse àquele estado. Era a cultura da época que os fazia entender que pecou, é julgado e recebe o castigo. Essa era a ideia da época, ainda é hoje. Então Jó procurava o descanso na sepultura, Jó queria descansar. Jó não aguentava mais. Quanto tempo será que levou Jó sofrendo daquele jeito? Pesquisei sobre isso, não achei nada, mas achei algumas considerações interessantes. Aqueles amigos de Jó moravam bem longe dele. Né? Até que ficassem sabendo, etc., até que viessem, isso podia levar semanas ou meses.
Depois eles ainda chegaram lá, ficaram sentados 7 dias sem saber o que dizer, não disseram uma palavra. Depois falavam, daí acho que passava um tempo, etc. Então Jó pode ter ficado ali alguns meses desse jeito. Gente, é duríssimo. Né? Esses tempos eu passei com dor de dente, eu era jovem, com dor de dente uma noite, quase a noite inteira, até que me trouxeram um Bezerol lá, um comprimido que fez passar. Mas que coisa, como que demorou, porque alguém foi até a cidade, eu estava no internato, foi até a cidade e para trazer o Bezerol e não voltava nunca. Passaram-se poucas horas. Então, ele faz, por exemplo, que era o mais velho, pelo visto, né? Ele falava da dor, do sofrimento dos outros. Né? Jó se expressava como uma metáfora. Jó estava sofrendo, mas sofrendo duramente, porque Jó tinha perdido toda a sua propriedade, do seu trabalho, e também da herança do seu pai, do seu avô, sei lá mais quem, né? Pior, perdeu seus 7 filhos, suas 3 filhas. Perdeu seus funcionários, seus trabalhadores. Só sobrava sempre um para contar a história. Né? E aí vinham acusar Jó. Que coisa horrível que era aquilo. Então, Jó sofreu demais. Jó queria o quê? Que não tivesse nascido. Queria que a história voltasse para trás. Nós não conseguimos planejar para trás, né? Mas Jó queria que voltasse para trás. Era uma metáfora. Ele sabia que não ia acontecer assim. Mas o que mais ele podia desejar? Gente, atentem o que eu vou dizer agora. Atentem bem. Jó queria coisas impossíveis. Sonhava com coisas impossíveis. Olha, que bom que você não tivesse nascido. Mas não acusou Deus. Não deixou de crer em Deus. Isso é quase incrível. Já me dei conta, já pensei sobre isso e cheguei à conclusão. Eu não suportaria tanto. Tenho certeza, eu não suportaria tanto. Eu não sou tão forte espiritualmente quanto Jó. Eu gostaria que sim. E estou orando agora para que Deus tenha misericórdia de mim quando vier a tal da grande tribulação, né? A grande angústia, e principalmente a que será antes do fechamento da porta-graça, lá por volta do decreto dominical. Isso vai ser dura de suportar, né? A vida aqui é muito breve. É como a lançadeira num tecelão, rápido, pronto, já fez a volta. A lançadeira é uma máquina de costura. Aquele fio, vocês já viram? Não sei se viram. Aquele fio faz a volta, assim, muito rápido, muito rápido. Faz a volta ali, vai fazendo um engate. Vai engatando um fio no outro, muito rápido. É assim, é a nossa vida. Ou então como uma nuvem, está nublado aqui, né? Como uma nuvem. A nuvem está ali. Domingo passado, vou relatar aqui, domingo passado nós fomos pedalar. Né? Foi no dia 25 de setembro. Sábado, à noite, começou a chover. A previsão era que não chovesse nem sábado nem domingo. Choveu alguns milímetros, pouca coisa. O céu estava feio, etc. Nós estávamos um pouco desanimados. Porque seria uma turma de mais de 30 que iam pedalar. A gente faz exercício, né? Para ganhar força, para ganhar saúde. É gente que cultiva a saúde. São amigos. 3 somos da igreja. Eu, minha filha, meu genro. E o resto não são da igreja. Mas são amigos excelentes, gente excelente. É bom estar com eles. Que coisa boa se esses fossem adventistas. Mas que gente boa. Então aquilo dá uma vontade de estar com eles. Domingo de manhã, levantei, era cedo, 5 horas e pouco, quase 6 horas. Olhei para o céu estrelado, coisa mais linda, temperatura ótima. Quando nós encontramos as pessoas, olha que céu bonito. Todos olhavam para cima, que coisa boa olhar para cima. Né? Então, a chuva de sábado à noite se foi, as nuvens de sábado à noite se foram, na mesma noite.
Não é? Às vezes você está olhando para uma nuvem pequena, etc. Ele pode desaparecer. Essa é a nossa vida. Muito breve. Muito, muito breve. Então a pergunta é, o que é o homem? Jó pergunta, mas o que é o homem? Porque Deus lembra dele. Gente, o que é esse planeta no universo? Eu já falei esse número aqui, esses dias eu vi uma nova informação com relação à nossa galáxia. Então existe não 100 milhões de estrelas na nossa galáxia, sim mais de 1 bilhão de estrelas na galáxia. Talvez sejam 3 bilhões. E quantos milhões e milhões de galáxias existem? Nessa galáxia, o que é o nosso sistema solar, e dentro do sistema solar, que é o planeta Terra? É menos que um pó. E nós, em cima desse menos que um pó. E para cá veio Jesus morrer por nós. A gente é todo o universo para largar e vir aqui morrer por nós, por mim. Isso, como é que eu vou acreditar uma coisa dessa? Está escrito e pronto. Isso é incrível, né? Que é o homem diante dos fatos e do culto, não é? E do oculto, como todos se relacionam, né? Deus estima o homem, Deus ama o homem, Deus criou o homem. Homem, digo homem e mulher, né? Jesus, olha só, vou concluir com esse pensamento. Jesus é nosso irmão. Não, Jesus é nosso Criador e é irmão também. Olha só. Nós, pecadores aqui na Terra, né? Isso dá para entender muito melhor depois da experiência de Jó. Nós, pecadores aqui na Terra, nos tornamos não só criaturas, nós somos criaturas e continuaremos sempre sendo criaturas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Criador, que foi o que nós criamos. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Mas nós, pecadores desse minúsculo planeta aqui dessa Terra, somos os únicos no universo que também somos irmãos de Jesus, porque ele veio aqui, nasceu aqui como um ser humano igual a nós, não é? Nasceu como um ser humano igual a nós, viveu conosco, envelheceu, viveu nossas condições e foi morto, assumindo os nossos pecados sobre ele. Então ele é o nosso irmão. Tudo isso para nos salvar, né? É aqui que a gente entende o amor de Deus. O amor de Deus não dá para entender completamente na história de Jó, mas sim na história de Jesus. As duas histórias foram completamente injustas. E o pecado gera injustiça, não Deus. O pecado gera injustiça, gera condições de injustiça. Mas a maior justiça de todas vai ser Deus nos perdoar. Essa justiça divina, nos perdoar. Ou seja, tu não merece, mas tu está perdoado, porque tu simplesmente aceitou. A história já tem muito a nos ensinar, se nós a combinarmos bem com a história de Jesus. Que assim seja na vida de cada um de nós e que sejamos salvos e restaurados, como foi Jó, que ainda estudaremos isso pela frente. Ó grandioso Senhor Jesus Cristo, fica conosco, livra-nos das angústias tão fortes como teve Jó ou como teve Jacó. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, salva-nos. Amém. Se vocês forem olhar atrás, bem aqui assim, está florescendo o nosso pé de romã, né? Tchau.